Fala, meus amigos, sejam bem-vindos para falar de videogame. Vamos hoje com um console destacado, um clone diferenciado da plataforma Nezinho lá na terceira geração de consoles. E para ilustrar o vídeo de hoje, começamos aí com a revista Ação Games número 22 de novembro de 1992. Momento oportuno entre outubro e dezembro para entrar na casa dos players da terceira geração de consoles. Então aí com a revista Ação Games número 22 temos destacado na capa os games Mickey Mouse, Magical Quest, Hockey 93, Superman, Race Driving e na parte inferior da capa Genicom, o console que já vem com Game Genie, justamente aí o acessório que concedia superpoderes aos players da terceira geração para detonar os seus games preferidos. E este clone já vinha com este acessório embutido. Este era o diferencial do console, dentre outras características. Então vamos aí à matéria a respeito deste console diferenciado, que a matéria abordou já começando pelo shape do console, bem diferente do usual, ainda que na época tivéssemos vários outros clones, destacando aí o Phantom System, por exemplo. Mas as dimensões do console, os botões vermelhos e o próprio controle era bem diferenciado. Botões aí turbo nas cores vermelho, saída de fone de ouvidos e ajuste de som no próprio controle, ainda que no Mega Drive nós tivéssemos a saída de fone de ouvidos no próprio console, mas isso forçava o player a ficar próximo do console para usar os fones de ouvido. Este aqui não, permitia ao player que ficasse confortável a uma certa distância jogando e ajustando o som dos fones de ouvido diretamente no controle. Então aí este console destacado que, como eu mencionei, já vinha com o Game Genie embutido, e mais do que isso, ele tinha aí algumas formas de conectar ao televisor à frente do seu tempo, como o sinal de antena, mais a saída RF e mais a saída AV, o que permitia 3 formas diferentes para os players desfrutar aí dos seus jogos da terceira geração. Então aí a matéria fez um destaque no canto esquerdo inferior da página, passando a ficha técnica do Genicom, padrão Nintendo, 72 pinos. Claro que de acordo com a fonte de alimentação de energia, se ela for bivolt, 110 220 volts, o peso do console 1,65 kg, tamanho o que consideramos aí vai de altura 21,5, de largura 19 e altura ou diâmetro 6 centímetros. Resolução gráfica 256 por 240 pontos, cores 52, som mono. Mas apesar destas características aí típicas da terceira geração, o console funciona muito bem. E aí na matéria também destacava o Game Genie. Você tem ali o botão para ligar o Game Genie e acessar aquela tela de sequência de letras para você colocar o código desejado e conseguir os superpoderes para detonar aquele game difícil do Nezinho. E também o console tinha lá os botões de liga e desliga. Bastando colocar o console aí ligado na fonte de energia, ele já ficava com o LEDzinho aceso stand-by. Então aí seguimos para outra revista especializada da época, e ao caso a Super Game, destacando a quarta geração de consoles, a Super Game em sua edição número 18 de janeiro de 1993, com G-Lock, Sonic 2, World of Illusion, e era muito comum neste período você encontrar mensagens publicitárias do tipo aqui apresentada, Genicom, com um setzinho de 2 controles, o fone de ouvido, destacando as qualidades desta proposta para a terceira geração de consoles, aí um clone exclusivo aqui do Brasil. E seguindo, justamente na Super Game, a edição seguinte, número 19 de fevereiro de 1993, já apresentando aí games como Echo, Street Fighter 2, Alien 3 e Batman da quarta geração. Você tem aí uma mensagem publicitária, como eu mencionei, muito comum nas revistas especializadas da época, aqui Genicom, 2 controles, fone de ouvido, as anteninhas aí para você conseguir jogar de uma forma diferenciada, dispensando os tradicionais fios RF ou AV, uma sequência de jogos descaracterizados e a empresa
que fabricou esse excelente clone, a NTDE. Talvez alguns discordem por achar este console relevante ou bom, mas eu gostei bastante da abordagem. Eu conhecia este console na época, cheguei a jogar uma vez, mas agora, neste momento, eu tenho ele aqui em pleno funcionamento. Faz um tempo que eu fiz a aquisição e eu vou apresentar para os senhores aí a caixa do console. Eu não conheço a cronologia dos fatos que ocorreram com esta caixa, mas ela veio bem detonada, com plástico colado para preservar, uma espécie de papel contact. É uma caixa muito simples, uma tampa que envolve um isopor que por sinal veio muito sujo, com resíduos de insetos, e eu tive que fazer uma boa limpeza. Agora ele está legalzinho, mas quando eu recebi o console ele estava bem detonado. E aí seguimos para as laterais do console. São laterais bem simples que indicam as características e as qualidades do console, sem entrar em detalhes de jogos especificamente, apenas se concentrando basicamente no próprio console e suas características. Aí a caixa com papel contact envolvendo completamente esta tampa. E aí vamos para o isopor. O isopor, por sinal, bem detonado, quebrado. No momento que eu recebi, ele estava bem sujo e com até asas de insetos diversos, por sinal. Então fiz uma boa limpeza. É o maior pesadelo aí de quem tem caixas de papelão e consoles, que esses insetos se proliferem no ambiente. Então aí fiz uma limpeza legal, ficou legalzinho aí a caixa de isopor básica que acomoda o console. Provavelmente na época ele vinha com uma tampa, eu não tenho esta tampa, tenho só a tampa de papelão. Mas seguimos viagem então aqui para o shape do console girando como se estivesse no micro-ondas, botões vermelhos, um shape não usual para a época. Temos aí as saídas RF, AV, a entrada de alimentação de energia e também um chaveamento ali VHF e UHF, as entradas dos controles de 9 pinos. Ficar esperto com isso, não coloque qualquer controle, porque existem especificações aí para o console e você pode danificar tanto o console como o controle. Então aí eu vou levantar um pouco o console para os senhores apreciarem o shape desta máquina. E os botões vermelhos, o console mais erguido, girando em tela. As proporções são bem contidas, as saídas aí como eu mencionei, a entrada de alimentação de energia, a parte de baixo do console, o receptáculo e uma apresentação diferenciada. Os botões aí liga e desliga com um LEDzinho standby antes de você conseguir acionar o botão para botar o console para funcionar. Ele fica ali com o LED aceso, informando que ele já está na tomada. Tem lá o botão para ligar e desligar o Game Genie. Então se você não quiser jogar o Game Genie, você deixa esse botão desligado e automaticamente você entrará no seu game preferido. Também tem lá um botão central de eject, que eu não recomendo que você fique forçando a amizade, não me parece muito resistente. Pode ser que eu esteja enganado, mas como é um console antigo, eu prefiro tirar os cartuchos aí de uma forma convencional. Como eu mencionei, cartuchos 72 pinos. E aí seguimos para a parte de baixo do console, bem simples, as aberturas para manter aí a temperatura adequada da placa e componentes do console. Claro que este console passou pelas mãos do Fábio lá da Gamescare. Ele fez aí uma limpeza, banho químico recap. E aí o adesivo na parte inferior, destacando aí as características desse console. Ele tem aí uma voltagem AC bivolt 50 a 60 MHz, a saída DC 9 volts, corrente máxima que apresenta aí 650 mA, potência 4 watts. Sistema PAL-M, temos aí então o que nós chamávamos na época de CGC, mas na verdade é o CNPJ da NTD Eletrônica, Indústria e Comércio Limitada. Genicom, este é o adesivo que vinha na parte, que vem, né, até os dias de hoje, na parte de baixo do nosso querido clone aí, o Genicom, um excelente clone por sinal,
Gostei bastante de jogar alguns games utilizando os códigos e pretendo trazer alguns vídeos aqui. Então o console segue girando aqui. Vamos para o próximo trecho. Aqui já apresentando aos senhores o controle, um controle bem interessante com dimensões diferenciadas, por sinal. 2 botões turbo nas cores vermelha, botão Start Select, a saída para fone de ouvidos e também o ajuste de som. Algo diferenciado na época, justamente num controle, um controle aí de dimensões bem servidas, bem diferente do que você encontraria em outros clones, como por exemplo o Top Game. Certo que tínhamos o Phantom System com controle com dimensões e formas parecido do Mega Drive, mas este controle é totalmente diferenciado. Então aí o controle com o shape já levantado em tela, você vê a marca Genicom ali estampada, os botões nas cores vermelhas, os botões de turbo, mais Start Select, o fio suficiente aí para colocar o player a uma distância confortável, direcional, aí os botões de funcionamento do console B e A, numa sequência bem conhecida dos players, e este é o controle do nosso console clone girando em tela. É um controle bacana e gostei de jogar, tem uma boa jogabilidade, concede ao player uma boa jogada. Então aí seguindo, eu apresento os componentes que eu tenho aqui com o meu console. São as 2 antenas, tenho aí uma fonte de alimentação de energia que ela tem aí o input AC bivolt 50 a 60 Hz e o output DC 9 volts 1 ampere. Então ficar ligado nesses quesitos de alimentação de energia para não queimar o console. Aí o controle girando aí junto com as antenas, mais um famoso acessório para você ligar nos televisores de tubo. Tínhamos aquela espécie de patinhas ali que você tinha que parafusar toda vez que você quisesse jogar o seu videogame, ou deixar pendurado ali atrás do televisor. Era algo bem comum na época, e é justamente através desse acessório que você aciona e você liga a antena. Então bem interessante esta proposta, diferenciada por sinal para a época. Então aí seguindo no nosso rolezinho, temos um manual de instrução. O meu manual veio completo, tem as 124 páginas, porém a contracapa foi detonada aí com o tempo. Ela está ausente no meu manual. A lateral aí do livreto bem destruída. E eu pretendo escanear este livreto aí e disponibilizar para geral. Acho interessante isso para manter a memória dos games aí ativas, vivas entre os players. Então aí uma sequência de códigos, de sequências de letras para você ter superpoderes sobre os seus jogos. Dentro desse manual também tem lá contido as instruções para você colocar o seu console em funcionamento. É um manual de instrução ao lado de um livreto de códigos, bem completo por sinal, bem caprichado. Eu me surpreendi quando folheei este livreto. Lamento que o meu esteja aí ausente a contracapa. Aí eu destaquei algumas folhas que justamente eles informam ao player como colocar o console em funcionamento, ligar e desligar, aonde liga, onde desliga, para que serve o que. Estávamos lá na terceira geração, então isto era uma novidade. Talvez hoje, para a maioria dos senhores, isso daí já seja informações batidas e bem conhecidas. Então aí, para uma outra folha, segue aí o esquema para você conseguir ligar o seu console no televisor, algo bem básico, bem conhecido, e dentro deste livreto. E aí as especificações do nosso querido console: corrente AC 110 volts mais 15%, DC 10 volts 50 a 60 Hz, 220 e 240 volts, DC 10 volts 50 e 60 Hz. Ele tem o consumo de 4 watts, memória de imagem
do console. Você tem aí 2K de RAM por 8. Você tem de memória de programa 1 MB por 8 de ROM. Resolução 256 e 240. Modo de texto 32 por 28. Cor 52 cores. Tamanho 215 por 190 e 60 milímetros. O tamanho, as dimensões do console. E o peso 1,65 kg. Essas são as características aí do nosso saudoso clone Genicom. E aí eu apresento aos senhores a minha caixa. Eu fiz uma caixa, mandei fazer, ou melhor, uma caixa customizada, novinha, brilhante. Eis aí a qualidade do material. Por acidente conheci pessoas fantásticas aí, que para elas não existe limites para a imaginação, e eles me permitiram fazer esta caixa fantástica. Eu montei do jeito que eu queria, colocando aí o gênio da lâmpada do Game Genie saindo praticamente ali do receptáculo e concedendo poderes ao player para colocar os códigos e detonar games do tipo Contra, por exemplo. Então aí temos as antenas destacadas na parte da frente. Como eu mencionei, a caixa ela se concentra nas características do console. Eu pedi para a pessoa que elaborou esta caixa para mim colocar ali justamente o adesivo, o selo que vem na parte de baixo do console, destacando suas qualidades e características, ou melhor, voltagem, etc. As pequenas informações aí necessárias do console e Game Genie embutido, claro, não poderia faltar para dar aquela destacada. E a caixa ficou muito legal. Eu fiz no formato da caixa do Supercharge. Veja aí o puxador de plástico que eu mandei colocar, eu pedi para colocar, melhor dizendo, e com muita gentileza a pessoa que fabricou essa caixa se disponibilizou em fazê-la desta forma, e ficamos aí com uma caixa igual do Supercharge, bem enxuta para não ocupar muito espaço. Algo interessante para quem tem alguns consoles aí da terceira geração, terceira e quarta geração e outros clones. Então o espaço é fundamental, e esta caixa vai muito bem e serve ao propósito de acondicionar o meu console. Então aí as laterais, veja bem o brilho de estampado aí nesta caixa. A caixa aberta, o ninho interno aí para acomodar o console, controles, cabos e antenas, e o papelão de excelente qualidade, gramatura. O adesivo, ao que me parece, um adesivo colado sobre o papelão de excelente qualidade, um corte excelente desta caixa. Fiquei muito feliz de encontrar este fabricante que conseguiu fazer e conseguiu materializar uma ideia que eu tinha desde o momento que eu fiz a aquisição deste Genicom, de ter aí um console num formato e com uma caixa destacada. Aí temos a parte interna para acomodar o console, algo bem simples, pelas dimensões foi o que foi possível fazer para colocar o console aí de uma forma organizada, dispensando aquele isopor detonado que eu mostrei para os senhores. Ainda que ali eu tenha a tal originalidade, mas aqui eu tenho qualidade e um material atualizado, então eu fico mais feliz assim. E na minha ideia de coleção isto não faz a mínima diferença. Então aí, seguindo para a caixa já com o console acomodado de uma forma inclinada, girando em tela, ficou muito bem com os dois joysticks colocados lateralmente, mais as antenas, cabo, AV e outros acessórios, mais a fonte de alimentação de energia. Temos aí a acomodação plena do console em dimensões de uma caixa parecida com a do Supercharge, igual, por sinal. Então aí a caixa levantada para os senhores em tela, com o console bem acondicionado, mais os dois controles e tudo mais que se possa imaginar. Então aí o meu console Genicom com uma caixa customizada. Então vamos testar este console que passou pela Gamescare e ficou muito bom.
Por sinal, banho químico, recap e o funcionamento perfeito. Os controles, 2 controles aí, passaram também pela Gamescare para fazer uma manutenção aí. Então aí seguimos para o jogo, vamos para aquela jogada básica, aproveitando os códigos secretos, especialmente com Super Mario Bros 3. Então vamos nessa! Então aí, começando o nosso rolê, ligando para valer o Game Genie, de início aqui com o Game Genie propriamente acionado, começamos aqui a colocação de letras. Veja bem que tem um efeito sonoro parecido com o que você encontra lá no Odyssey Philips. Então aí, seguindo essa sequência de letras, pelo que consta do manual e também da internet, você encontra os mesmos códigos igual ao do manual, ao livreto aí de códigos que veio com o console, ou que vinha com o console, exatamente aí os mesmos códigos. E este aqui que eu estou colocando na primeira e segunda linha são códigos voltados para dar o máximo de vida ao personagem. Lembrando que vamos jogar aí Super Mario Bros 3. Então aí, conforme o código descrito, tinha um código entre parênteses, eu não entendi muito bem, mas eu resolvi colocar os dois aí em sequência. Você pode colocar até 3 códigos de trapaças diferentes por jogada. Então este último aqui é algo especial que quero apenas comentar quando efetivamente entrarmos no jogo, se é que o código vai funcionar. Eu fiz um teste aí com outro game que eu tenho aqui e não funcionou os códigos, mas eu acredito que com esse aqui algum pelo menos vai funcionar. Então, começando aqui o nosso rolê, touch screen, um player, e aí temos aquela trilha sonora fantástica, e aqui o botão para a lista de inventário, e olha só que coisa linda, que maravilha, é isso aí, estamos aí com Super Mario ao estilo marreta, vamos na marretada aqui na galera. É um código que possibilita ao player jogar sempre com essa roupa como se fossem os guardiões de área que você encontra pelo caminho que atiram martelos no Mario. Então aí ele fica com um capacete e também o que parece um casco. Parece um casco de tartaruga mesmo nas costas. Como se fosse uma armadura. Então aí, portando esses hammers, vamos em frente. E aí, é bem divertido. Apesar que o acerto tem que ser bem medido pelo player para conseguir atingir o ponto onde o adversário se encontra. Então fechamos aí a primeira fase. O que eu posso dizer para os senhores? Jogabilidade, imagem e som de boa qualidade. Nada que diminua a qualidade aqui do nosso game. Então aí, continuando o nosso rolezinho, numa boa. Temos aí, se você coletar algum item como a peninha aí que vinha descendo, você continua com a vestimenta aí do Hammer. Então aí fizemos o nosso acerto. É martelada para todo lado. Aí já foi ali o nosso adversário. Aí. Já foi também. Amacetamos aí. Pronto. Mais um aqui. Temos uma planta aqui no caminho. Acabei levando dano, mas veja que eu continuei com a armadura e os martelos. Aquele saiu voando e já levou também. Então aí fechamos a segunda fase do nosso game de hoje. Continuando o nosso rolê aqui firme e forte. Então aí, sentando a martelada, e o carinha que eu mencionei, exatamente, só que esse aí utiliza bumerangues. Mas a armadura, vocês notem que é praticamente
a mesma armadura. Então aí temos uma tartaruga pelo caminho. Aí, fechamos aqui e continuamos aqui o nosso rolê numa boa, acertando aí todos os adversários que surgem em tela tradicionalmente. Tem aí um carinha. Tem que ficar esperto que também, embora tenhamos aí este superpoder nas mãos, nada impede que também possamos ser detonados no game ou cair num abismo. Então, seguimos em frente aqui no Super Mario Bros 3, uma boa jogabilidade com o Genicom. Gostei bastante. E lembrando que este console passou lá pela Gamescare. Então, foi feito aí um banho químico, um recap. E o console ficou em pleno funcionamento. O joystick que acompanha esse console, eu fiz aquisição de um set que vinha com apenas um controle, então eu adquiri um segundo controle para ficar com o set completo, como mostrei para os senhores, com uma caixa aí refeita, praticamente customizada, uma caixa de excelente qualidade. Fiquei muito feliz de conseguir formar este console aí na forma que eu apresentei para os senhores. E os controles funcionam perfeitamente. Gostei bastante de jogar com este controle. Algo diferenciado. Acabei levando dano aqui, mas aí coletei a peninha aí. Beleza. Eu entendo que o player praticamente fica invulnerável, porque você recebe o dano, mas não perde a armadura e fica piscando invulnerável por alguns segundos. Então eu acredito que não tenha como o player perder uma vida apenas por embate aí com os adversários. Temos aí as tartarugas pelo caminho, beleza. Ela vai ficar batendo de um lado para o outro loucamente aqui. Chegamos numa área sem não antes despacharmos aqui esse parceiro. Fechou. Não tem mais nada aqui na fase, então seguimos aqui para a coleta do item de sequência para fornecer um bônus e fechamos mais uma fase. Então aí temos uma área aí de bônus, uma jogada aí com o Toad. Apertei rapidamente, ficou tudo misturado, obviamente não resultou em nenhum privilégio aí, nenhum presente. Então chegamos num castelo de área aí. Então aqui experimentando os saltos para começar a jogada. E como mencionei para os senhores, imagem, som, jogabilidade de excelente qualidade, os controles respondem muito bem. Os dois controles que eu fiz, ou melhor, eu fiz aquisição separado, loser, enquanto o outro acompanhou o console que eu comprei. Os dois controles passaram lá pela Gamescare, receberam aí uma manutenção. E o console também. O console até tinha um destaque, observando pelas saídas de manutenção de temperatura na parte de baixo do console, era possível ver algum ferrugem nas soldas. E eu mencionei isso para o Fábio, e o Fábio conseguiu retirar isso do console. E o console ficou muito bonito e com excelente funcionamento. Pronto aí para aguentar os próximos 20 anos no mínimo. Então aí chegamos no chefe e tchau, não tem pra ninguém. É isso aí, é muito divertido jogar com esse código. E definitivamente eu vou fazer um gameplay só jogando com este superpoder aí, a vestimenta da armadura. Aí eu comecei a fazer a escorregada aqui na rampa, mas interrompi. Ele abaixa e vira um casco de tartaruga ali, completo. Beleza, vai. Seguindo em frente, aquela tradicional trilha sonora que gostamos e muito, das partes subterrâneas
dos games aí do nosso personagem preferido. Então aí fechando esse trecho aqui, é martelada para todo lado, não tem para ninguém não. É isso aí. Mais um aí que levou uma martelada e seguimos aqui. Vamos pela parte superior, verificando se tem alguma coisa escondida aqui. Não tem? Tem umas tartarugas aqui, ó. Beleza. Fechou aqui. Não vai ficar sem a martelada. Aí, beleza. Ele é muito divertido. Mais uma rampa aqui. Tchau. Fechou. Chegamos aqui nesse trecho final. Temos ali uma tartaruga. Acabei levando dano, mas tivemos aí o benefício do superpoder do Genicon ou Game Genie. Então aí chegamos no trecho final para coletar aí o item especial. Pegamos uma estrela, então temos aí uma sequência de flor estrela. E abrimos caminho então para a fase 6 do nosso game. Então aqui é uma fase com plataformas, aquela trilha sonora aconchegante do Super Mario. É isso aí. Então aí vamos em frente. Aqui temos umas plataformas que eram bem comuns, que foram comuns no Super Mario World. Então vamos ajustar aqui o salto. Beleza, mais uma tartaruga. Essa daí levou. Então, outra plataforma, ficar ligado aqui para não cometer nenhum vacilo. Aí. Afinal, caiu, perdeu a vida. Então temos aqui uma tartaruga, passou batido. Beleza. Então aqui, mais um trecho de plataforma. Ih! Apesar dos superpoderes, eles não são plenos aí, vamos dizer assim. Então aí temos o terceiro código, efetivamente funcionou. Os outros códigos talvez eu tenha digitado alguma letra incorreta, ou a junção dos dois códigos, porque a lista lá, o manual, fornecia um código e mais outro entre parênteses. Talvez eu teria que ter digitado um ou outro, ambos, um anula o outro, talvez tenha sido isso, mas de qualquer forma, o terceiro código funcionou e está bem servido aqui no game. Então aí realmente concedendo ao player superpoderes. Então aí chegamos no final aqui, eu tinha uma tartaruga, mas fechamos com uma sequência que forneceu um up. É isso aí. Então aí temos um guardião, aquela batalhazinha básica, ele também utilizando as mesmas armas aí do nosso personagem. Não importa o item especial que você colete, você vai continuar com a armadura e os martelos. Este é o código de superpoderes, a terceira linha que eu digitei lá no início, quando entramos no game. Então aqui temos a pegada lá do baú, tiramos uma flor e seguimos então caminho aberto para o castelo. Então aí o Toad desesperado, dizendo que o rei foi levado. Acabei pressionando Start funcionando perfeitamente. E o rei foi transformado no que parece um petzinho ali, um doguinho. Caramelo. Então aí seguindo para os barcos voadores do Bowser. Claro que esse aqui não é exatamente o barco do Big Boss, mas ao estilo. E eu comprei um barco desse para o meu filho. E ele brincou bastante com esse barco. Ele andava pela casa acionando o botão que tocava justamente esta trilha sonora aí de fase de chefe. E era bem engraçado. Então aí, seguindo o nosso rolezinho, as marteladas arrebentam os disparos em horizontal. E chegamos aqui no trecho final, fechando aqui. Vamos efetivamente enfrentar o boss. Ele aí, com seus poderes. Parece que os martelos não funcionam muito bem com ele, não faz efeito pelo visto. Então fica aí, então somente
no modo convencional. Como estamos aí com superpoderes, então ele não conseguiu aí detonar um up nosso e fechamos esse embate. Muito divertido jogar com esse superpoder do Game Genie, Super Mario Bros 3. Então fechamos, coletamos aí o cetro do poder e voltamos para a área lá do castelo do rei. E o rei foi novamente restituído à sua forma original. O Toad está super feliz da vida. E seguimos então para o segundo mapa, na verdade. Mas, após aí a carta da princesa dando as dicas para nós do próximo mapa, que nós vamos encontrar pelo caminho, vou encerrar este vídeo, mas sem não antes fazer alguns comentários. Então aí, jogando o Genicom com superpoderes do Game Genie, fizemos aí uma jogada rápida com Super Mario Bros 3. Apresentamos o console com as suas características e vantagens e também uma caixa customizada. É isso aí, este vídeo fica por aqui. Se vocês assistiram o vídeo, deixem os seus likes, se inscrevam no canal, fiquem bem, valeu!